Bom, pessoal, boa tarde. Dando início aí à aula, né, de imunoensaios, nós paramos aqui em reação de aglutinação. Bom, essa reação ela é caracterizada pela aglomeração de partículas reconhecidas como antígenos pelos anticorpos. Essa aglutinação ela pode ser vista a olho nu ou com auxílio do microscópio óptico. A grande vantagem da reação de aglutinação é justamente isso. Você não demanda equipamentos caros para ver a reação. É uma reação que pode ser feita num local, por exemplo, em que não tenha nem luz, né? Num local mais remoto que não tenha nem luz. Vantagens: tem baixo custo, boa especificidade e análise por inspeção visual. Desvantagem: baixa sensibilidade. Tá? Por exemplo, identificação de antígenos eritrocitários na tipagem sanguínea, reação de Widal para febre tifoide, são exemplos desse tipo de reação. Então, aqui eu tenho justamente uma reação, uma gota de sangue negativa, e eu tenho uma gota de sangue com aglutinação positiva. O que acontece nesse tipo de reação é que o que a gente está procurando é justamente o antígeno que está na superfície, no caso da partícula aqui, é um exemplo de hemaglutinação, eu tenho o antígeno na superfície. E com isso, o anticorpo pré-formado relacionado àquela doença, ele começa a se ligar na superfície dessas hemácias, fazendo com que elas se aglomerem e, consequentemente, causando aí a aglutinação, tá? Então aqui de novo um outro exemplo, eu tenho aqui o soro do paciente, eu tenho aqui as hemácias de galinha sensibilizada com T-cruze, tá? Então você imagina justamente essa hemácia de galinha com uma série de antígenos em cima dessa hemácia, e aí se o paciente teve contato com o T-cruze, ele vai ter tido produzido anticorpo, né, contra ele, e consequentemente, se houver aglutinação, significa que ele tem anticorpo contra esses antígenos do T-cruze. Essa hemácia de galinha ela é uma ferramenta apenas para a gente poder utilizar esse tipo de reação para ver se o paciente tem ou não anticorpos pré-formados contra aquela doença que a gente está querendo identificar, tá? Da mesma forma que a gente falou sobre a reação de imunoprecipitação, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado com a curva de reação, né? Apesar de estar escrito imunoprecipitação aqui, a gente pensa justamente na aglutinação. Então, da mesma forma, se eu tiver um excesso de anticorpo, eu posso cair dentro de uma faixa de risco de falso negativo, e também, se eu tiver um excesso de antígeno, eu vou acabar inibindo essa reação, consequentemente também cair numa faixa de falso negativo. Então, a zona ideal para a gente poder trabalhar é justamente a zona que eu tenho quantidades equivalentes de anticorpo e antígeno, que é chamado de zona de equivalência. Então, a imunoaglutinação direta, deixa eu trazer para cá, a imunoaglutinação direta, o anticorpo se liga diretamente no antígeno particulado na forma de protozoário, bactéria ou hemácia, tá? Quando o teste utiliza a aglutinação de hemácias, é conhecido como hemaglutinação. E a hemaglutinação pode ser utilizada para detectar a presença de vírus, como hepatite B, hepatite C ou da imunodeficiência humana. Então, a aglutinação direta ela acontece justamente quando eu tenho a aglutinação direta daquele agente que eu quero identificar. Na aglutinação indireta, ela é caracterizada pela fixação de um antígeno ou anticorpo em uma partícula inerte, que não interferirá na reação do antígeno anticorpo. Essa partícula pode ser uma hemácia, um látex, um poliestireno ou uma bentonita. Então, na aglutinação direta, eu tenho aqui a partícula, deixa eu ver aqui, eu tenho a partícula e eu tenho
o antígeno, aqui no caso, por exemplo, pode ser um parasita, e aí, consequentemente, se o paciente teve contato com aquele parasita, ele vai ter anticorpo. Na aglutinação indireta, ela é um pouco diferente. Eu preparo uma partícula com um antígeno específico, né? Desenho esse antígeno, coloco esse antígeno nessa partícula, que pode ser uma hemácia de galinha, pode ser um látex, um poliestireno, e se o paciente tiver anticorpo, se ele tiver tido contato com a doença, ou se ele tem doença, ele tem anticorpo e, consequentemente, essas partículas vão aglutinar. Então, mostrando aqui, né, apresenta o antígeno na partícula e os anticorpos, identificando a positividade da reação. Tá? Aqui também um outro modelo. Eu já tenho a partícula já com anticorpo, né, já feita a reação. E aí, nesse caso aqui, eu estou procurando um antígeno. Tá? Nesse caso, eu estou procurando um antígeno. E aqui essa malha que forma quando acontece a reação antígeno-anticorpo. O teste de Coombs direto, né, explicando um pouquinho, esse teste de Coombs, ele é um teste para justamente a gente poder identificar a questão se a mãe é sensibilizada por causa do risco de doença hemolítica do recém-nascido. A doença hemolítica do recém-nascido é aquela doença em que, quando eu tenho um pai RH positivo, a mãe é RH negativa. Aí a mãe gera um filho RH positivo. Muitas vezes a mãe pode ser sensibilizada pela presença do antígeno RH do feto e passar a produzir anticorpo anti-RH, porque uma vez que a mãe é RH negativa, ela não tem anticorpo. Numa segunda, terceira, quarta gestação, se ela tiver um filho RH positivo, ela vai transmitir IgG específica para o fator RH. E, consequentemente, essa IgG específica, esse anticorpo, vai reagir na superfície das hemácias do feto, causando essa lise das hemácias, caracterizando a doença hemolítica do recém-nascido. Então, como que acontece esse preparo dessa amostra? Eu tenho a amostra do paciente, tá? A amostra de sangue, de anticorpos que estão ligados aos antígenos na superfície das hemácias, eu tenho aqui. Eu tenho a hemácia do paciente, são incubadas com anticorpo anti-IgG humano, tá? Aí acontece essa incubação. E aí ocorre a aglutinação das hemácias, ocorre devido à ligação dos anticorpos anti-IgG humano aos anticorpos na superfície das hemácias, tá? Então, aqui eu tenho um anticorpo anti-RH. Se esse anticorpo anti-RH se ligar nas hemácias preparadas, é porque o paciente tem um anticorpo. Consequentemente, quando eu faço a minha revelação, que é o anticorpo anticorpo de RH, que é justamente esse cara aqui, isso aqui vai aglutinar e, consequentemente, o teste é positivo, tá? Então, na verdade, eu uso uma partícula já previamente sensibilizada com o fator RH, coloco uma amostra desse paciente. Se esse paciente tiver um anticorpo anti-RH, ele vai se ligar nessa partícula. E o meu anticorpo anti-IgG humano vai se ligar nesse anticorpo e, consequentemente, essa reação vai dar positivo. Um exemplo de reação de aglutinação indireta, tá? De inibição de aglutinação indireta, é o teste de gravidez, tá? Para antígenos HCG, presente na urina. Eles competem com anticorpos específicos presentes no kit. E dessa maneira, esses anticorpos não se ligam ao HCG, absorvidos nas esferas de látex. Então, como é que funciona essa reação? Eu tenho aqui anticorpo, vamos imaginar, obviamente, que a amostra é positiva. Então, eu tenho anticorpos específicos, eu tenho uma amostra positiva e eu tenho antígeno conjugado ao látex, tá? Esse anticorpo específico aqui, ele é específico ao HCG, que é o que eu estou querendo analisar.
E essa amostra aqui é a minha amostra sabidamente positiva, por exemplo, que a gente vai dar aqui. E esse aqui é o antígeno, ou seja, o HCG, conjugado ao látex. Isso aqui é construído, tá? Para o kit. Então, o que acontece? Quando o paciente é positivo, todos os anticorpos que estão presentes no kit, tá? Ele se liga ao HCG do sangue, da amostra, e consequentemente ele não se liga ao HCG presente no látex. Então, observem que houve uma inibição da aglutinação. Esse anticorpo que se ligaria na superfície do látex e provocaria a aglutinação, ele está ligando no HCG da amostra. Então, nesse caso aqui, a ausência de aglutinação é um sinal que positivo para a reação. A reação de fixação do complemento. Deixa eu mostrar um vídeo que vai ficar bem mais fácil entender todo esse processo aqui. Vamos lá. The complement fixation test is used to test for the presence of specific antibodies in a patient's serum. Então, esse teste de hemólise, né, por fixação do complemento, ele na verdade ele está procurando justamente a presença do anticorpo específico daquela doença, tá? Patients differ in the amount of complement in their serum. Então, o que acontece? No soro do paciente, já que é uma fixação do complemento, a gente tem... Então, eu tenho aqui um paciente sabidamente positivo e um paciente sabidamente negativo. E no soro desses pacientes existe complemento. Como é uma reação de fixação de complemento, a gente precisa destruir esse complemento que vem junto com o soro. Então, essa amostra ela precisa ser aquecida. Então, o que a gente fez? A gente destruiu o sistema do complemento que veio junto com a amostra. E aí, o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar aqui o meu antígeno, tá, de interesse, é aquele antígeno que indica se aquele paciente teve ou não a doença. Se esse paciente, se ele teve a doença, ele vai ter um anticorpo, e esse anticorpo vai se ligar justamente ao antígeno que eu acabei de adicionar nessa reação, certo? Então, o que eu adicionei na reação? Se você voltar um pouquinho no vídeo, eu adicionei um antígeno e eu adicionei essa molécula aqui, que é o sistema do complemento, tá? Uma vez que eu adicionei esse sistema, uma vez que eu adicionei o sistema do complemento e agora eu tenho a formação aqui de um complexo imune, ou seja, um complexo antígeno-anticorpo, o que vai acontecer? Esse complemento ele vai se ligar ao anticorpo, tá? Porque eu tenho um complexo antígeno-anticorpo, ou seja, esse complemento vai ser fixado. Observa só. Observaram? Ele fixou aqui. Então, observa que o paciente sabidamente positivo, o complemento está fixado. E no paciente sabidamente negativo, o complemento está disponível, tá? There are no antibodies to complex with antigen and the complement remains free. To determine whether complement has been fixed, sheep red blood cells and antibodies. Aí o que acontece? Eles adicionaram hemácia de ovelha, tá? Yes, sheep red blood cells are added. E adicionaram um anticorpo anti-hemácia de ovelha nos dois potes. Olha o que vai acontecer. In patient A's serum, the complement is already attached. Esse anticorpo anti-hemácia de ovelha, ele vai se ligar às hemácias, tá? E a gente observa que no paciente que é positivo, o complemento já está consumido, ele já está ligado aqui. Então observa o anticorpo ligando, o anti-hemácia de ovelha ligando aqui. Consequently, the red blood cells settle to the bottom of the tube.
aí as hemácias elas precipitam. Agora, no paciente negativo, você tem aqui o complemento disponível. E o que acontece, então, quando esse complemento se liga a um anticorpo ligado a uma célula? Esse complemento vai induzir a lise dessa célula. Então, a gente observa o paciente que é negativo acontecendo, deixando a solução ficando mais clarinha, porque as hemácias estão sendo lisadas. Então, é interessante que na reação de fixação do complemento, quando acontece a lise das hemácias, é porque eu tenho o complemento disponível. Isso significa que o paciente não tinha um anticorpo contra aquele antígeno que indica a doença. Então, a lise significa uma reação negativa. Aliás, o acontecimento da lise significa que o paciente é negativo, enquanto que quando não acontece a lise, indica que o paciente é positivo. Assiste mais de uma vez essa explicação. Bom, e aí nós temos agora, nós vamos falar um pouquinho da imunofluorescência, né? Tanto a imunofluorescência direta quanto a imunofluorescência indireta. Então, a palavra fluorescência justamente quer dizer brilho, tá? Então, é baseado na emissão de luz por moléculas que são denominadas fluoróforos. Ele pode ser um teste qualitativo ou semi-quantitativo. Detecção de antígenos intra- ou extracelulares. Diagnóstico de doenças infecciosas, como infecção chagásica, leishmaniose e toxoplasmose. Então, a imunofluorescência ela tem assim, uma vasta forma de aplicar, tanto em diagnóstico quanto em pesquisa. O que é um fluoróforo? O fluoróforo é um composto que, ao receber um determinado comprimento de onda, ele é excitado, entrando em um estado de instabilidade. Assim que ele volta para o seu estado de estabilidade, ele libera energia na forma de comprimento de onda, captado por filtros de equipamentos, identificando diferentes cores a depender do comprimento de onda. Então, o que acontece? Se você imaginar um fluoróforo, o fluoróforo ele é uma molécula em que ele possui uma nuvem eletrônica, tá? Então, se você imaginar que isso aqui são elétrons, centenas, dezenas, milhares de elétrons, ele possui uma nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica, ela fica num estado de repouso, tá? Aí, o que acontece? Para esse fluoróforo emitir luz, ele precisa ser excitado. Então, todo equipamento de fluorescência, ele tem um laser, que esse laser é emitido sobre o fluoróforo para poder excitar esse fluoróforo. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um laser, tá? Por exemplo, um laser azul, que está excitando essa nuvem eletrônica que está nesse estado de repouso. O que vai acontecer? Essa nuvem eletrônica ela vai excitar e vai absorver a energia desse laser aqui, certo? Desse laser que excitou ele. Só que o que acontece? Essa nuvem eletrônica que está excitada agora, está no estado de energia alto, a tendência dela não é ficar nesse estado, a tendência dela é voltar para o seu estado de repouso, tá? E para voltar para o seu estado de repouso, esse fluoróforo tem que emitir energia, ele tem que dispensar energia. Então, essa energia ela é dispensada, tá? Na forma de comprimento de onda eletromagnético. Essa distância da onda eletromagnética emitida vai me caracterizar a cor da luz que eu estou emitindo, tá? Então, por exemplo, se vocês olharem aqui na foto ao lado, eu tenho um fluoróforo que está emitindo uma luz verde, um fluoróforo que está emitindo uma luz rosa, um fluoróforo que está emitindo uma luz laranja, tá? E eu tenho esse fluoróforo todos aqui, ó, emitindo uma luz azul. Então, isso depende do comprimento de onda emitida pelo fluoróforo. Então, presta atenção. O fluoróforo tem um momento de ser excitado, que é justamente quando ele absorve o laser que está excitando ele. Ele tem um momento de emissão, tá? Quem é que define a cor daquele fluoróforo? É o comprimento de onda que ele emite, tá? Uma vez que ele emitiu esse comprimento de onda,
ele volta para o seu estado de repouso, tá bom? Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de fluorófilos. Eu tenho aqui, por exemplo, a rodamina. A rodamina, ela é excitada num comprimento de onda de 552 nanômetros e ela emite um comprimento de onda de 570 nanômetros que os filtros do equipamento identificam como uma cor vermelha. A fluoresceína, o FITS, ela é excitada no laser azul, 495, ela absorve aquela energia do laser, ela é excitada. Quando ela volta para o estado de repouso, ela emite, isso é uma característica da molécula do fluorófilo, tá? Ela emite no comprimento de onda de 525, que indica verde. A ficoeritrina, tá? Ela é excitada em 564 nanômetros, ela emite em 574, uma coisa próximo do amarelo. E o iodeto de propídio, ele é excitado no 351, ele pode ser excitado no 488 também. Ele emite lá no 617, né? Então, que é uma cor laranja, tá? Então, deixar isso bem claro. Cada fluorófilo tem sua faixa de excitação e sua faixa de emissão. Qual que é o comprimento de onda que define a cor do fluorófilo? Comprimento de onda de emissão. Aqui é um exemplo de kit de imunofluorescência para diagnóstico de Chagas. Tem alta sensibilidade, altíssima especificidade, reprodutibilidade. Você consegue obter o mesmo resultado com a mesma amostra, repetindo várias vezes. É de simples padronização e execução. Só que demanda um equipamento de grande custo, né? Por exemplo, um microscópio de fluorescência. Um microscópio de fluorescência bom hoje está na faixa de R$200 mil. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de microscópio de fluorescência. Dá uma olhada lá no Instagram, eu postei lá um treinamento que a gente fez ontem, para vocês verem o microscópio de fluorescência. É bem parecido com esse aqui, mas ele tem uma emissão de luz, ele excita o fluorocromo, tem emissão de luz e captação de filtros especiais. Tá? Então aqui é uma representação, uma animação, falando um pouquinho do microscópio de fluorescência. A gente tem um computador para poder fazer captura de imagem. Aqui eu tenho a luz emitida, tá? Então a gente tem aqui uma foto de fluorescência, olha as diferentes cores, graças às emissões diferentes de cada fluorófilo. Então, um microscópio convencional, que é esse lado aqui, que a gente chama de microscópio de luz transmitida, olha só, a gente tem uma... Deixa eu voltar aqui. Olha só. Aqui. Então, observa que no microscópio de fluorescência, eu tenho um laser que excita o fluorófilo e esse fluorófilo emite uma luz que é capturada com um filtro que faz o observador enxergar como verde. A de luz transmitida eu tenho só um feixe de luz direto, tá? Para você poder simplesmente ver a amostra. Então eu tenho aqui, esse aqui é a fonte de laser, de luz, que vai excitar a substância fluorescente. Essa luz emitida, que é o laser, vai excitar o fluorófilo. No caso, esse fluorófilo vai transmitir um comprimento de onda na faixa de 520, que é o verde. Vai passar para um sistema de filtro. Eu até contei para vocês que o microscópio vai ser um filtro, né? Que é o filtro do APC, um filtro vermelho. E graças a esse filtro eu consigo enxergar essa cor verde. Então, se eu enxergo uma cor verde, é porque eu tenho fluorescência, e aí a gente vai entender qual que é a importância disso. Por enquanto, a gente só está discutindo a questão da fluorescência. Deixa eu ver o que tem mais. Aqui é um exemplo de marcação de DAP, uma substância fluorescente. Faloidina, muito utilizada para marcar citoesqueleto de célula, é fluorescente.
Tá? E aí, mas qual que é a questão por trás disso, né? Se eu quero identificar um determinado antígeno, vamos imaginar que isso aqui seja uma célula. E aí eu quero identificar um determinado antígeno na superfície dessa célula. Obviamente eu vou ter que usar, como a gente vem falando, um anticorpo primário específico para aquele antígeno. Tá? Então observa aí. Olha só. Pela animação gráfica aqui, meu antígeno-alvo é esse aqui. Meu anticorpo está ligando. Né? Ele é monovalente, observa que ele está ligando só com uma parte só. E aí o que acontece? Eu vou usar agora um anticorpo o quê? Secundário. É qualquer anticorpo secundário que eu preciso usar? Não. É um anticorpo secundário específico para o isotipo desse anticorpo aqui. Então, por exemplo, se esse anticorpo aqui for uma IgG1 de cabra, o meu anticorpo secundário tem que ser um anti-IgG1, por exemplo, de coelho. Tá? Só que esse anticorpo secundário, observa que ele tem algo ligado nele, né? A gente observa aqui que existe uma substância fluorescente acoplada a ele. Então, uma vez que eu marco essas amostras, né, eu faço essa marcação, coloco o anticorpo primário, lavo, coloco o anticorpo secundário e eu levo isso para o microscópio, se essa amostra brilhar verde, né, é porque naquele local eu tenho anticorpo secundário. Se eu tenho anticorpo secundário, é porque eu tenho primário. E se eu tenho primário, é porque eu tenho um antígeno de interesse. Tá bom? Então, aqui o que vai acontecer aqui? Quando eu colocar no microscópio de fluorescência, vai vir um laser que vai excitar essa amostra, por exemplo, um laser 488, e, consequentemente, isso aqui vai emitir por volta de 520 aí, que é aproximadamente a cor verde. Tá? Então, quando eu penso nisso, deixa eu voltar aqui, eu tenho aqui a presença do antígeno, né, células com antígeno de membrana, está aqui. Aqui eu tenho o anticorpo primário, aqui tem o anticorpo. Aí, aí tá, qual que é a diferença, né? Método direto, ou seja, imunofluorescência direta. O anticorpo primário já está conjugado com a substância fluorescente. Método indireto. Método indireto eu tenho um anticorpo primário, depois eu tenho um anticorpo secundário conjugado com a substância fluorescente. A maioria das vezes a gente utiliza o método indireto, porque a força do sinal do método indireto é muito maior do que o método direto. Tá? E além disso, quando você tem um secundário, você pode combinar esse secundário com outros tipos de anticorpos específicos a outros antígenos, você pode usar esse mesmo secundário. Quando você conjuga um primário com um fluorocromo, você acaba que fica amarrado apenas à especificidade desse anticorpo. Tá? Por isso a gente sempre prefere usar o método indireto, apesar de ter uma etapa a mais de lavagem. Tá? A imunistoquímica já é uma marcação, não é fluorescente, você consegue ver a imunistoquímica com microscopia de luz óptica. Tá? A ideia é exatamente a mesma, né? Dá um anticorpo primário, um anticorpo secundário conjugado aqui com uma enzima. Tá? Aí o que acontece? Essa peroxidase, ela vai reagir com o meu oxigênio, o meu peróxido de hidrogênio, vai formar oxigênio. Tá? Esse oxigênio ele vai oxidar a minha substância cromogênica, que nesse caso é chamado de DAB, e isso vai gerar um depósito de um pigmento marrom em cima da lâmina, que você vai conseguir ver no microscópio. Deixa eu mostrar o exemplo para vocês. Aqui eu tenho aqui a marcação do depósito marrom da oxidação do DAB. Essa oxidação do DAB só existiu porque tinha peroxidase. Só tinha peroxidase porque eu tinha um anticorpo secundário. Só tinha um anticorpo secundário porque eu tinha um anticorpo primário.
e só tinha um anticorpo primário porque eu tinha meu antígeno de interesse aqui, tá? Então aqui a gente está marcando formas amastigotas de leishmania, tanto extracelular, fora da célula, quanto intracelular, dentro dessa célula aqui, ok? Bom, a reação de ELISA, né, são marcadores enzimáticos, a gente não está falando de fluorescência agora, a gente está falando de uma reação enzimática. Ela é uma reação heterogênea, tem várias fases, anticorpos conjugados com enzimas, a reação enzimática que altera a cor do substrato. Aplicação, identificação, quantificação de anticorpos ou antígenos relacionados a doenças infecciosas. Aqui é um kit de ELISA, tá? De exemplo. É uma técnica super sensível, de grande especificidade, com visualização direta do resultado, né? Eu posso ver simplesmente a mudança de cor. Eu tenho métodos automatizados para isso. Mas quando eu quero quantificar a quantidade do antígeno, porque o método de ELISA ele pode ser qualitativo ou quantitativo, eu preciso de utilizar um espectrofotômetro, para justamente o espectrofotômetro dosar a densidade óptica daquela mudança de cor que eu observei. Porque eu não consigo fazer isso simplesmente olhando. As duas principais enzimas utilizadas a fosfatase alcalina. Na verdade, é bem raro utilizar. Eu nunca vi um kit com fosfatase alcalina de ELISA, né? Mas quando acontece o substrato é o nitrofenilfosfato, e a grande maioria é a peroxidase de cavalo, né? Chama horse peroxidase. E o substrato, obviamente, é o peróxido de hidrogênio. Entre as substâncias cromogênicas que vai alterar a cor, nós temos o NBT, nós temos a ortofenilodiamina, que é tóxica, né? Já caiu de uso. Usa-se bastante o TNB, tá? E para cada tipo de substrato cromogênico, a gente tem uma leitura de comprimento de onda diferente, né? Nessa leitura, esse comprimento de onda já não tem nada a ver com o comprimento de onda emitido. É justamente o comprimento de onda que eu vou usar do espectrofotômetro para poder avaliar a densidade óptica daquela cor presente na reação de ELISA, tá? Então, quando eu faço a reação de ELISA, eu tenho um poço, certo? Esse poço tem um líquido, esse líquido mudou de cor, e aí o leitor de ELISA, ele emite uma luz aqui, tá? Essa luz tem um comprimento de onda que vai depender do meu substrato. Se for TNB, é uma luz um comprimento de onda de 450, tá? Esse comprimento de onda, ele bate nessa cor aqui e é absorvido, parte dele é absorvido e parte dele atravessa. E aqui eu tenho um filtro. Esse filtro mede o tanto de luz que foi absorvida e me dá uma coisa que é chamada de OD, que é densidade óptica. Ok? Então nós temos aqui um exemplo de ELISA indireto, tá? Então ELISA indireto, nós temos aqui um poço coberto com antígeno, nós temos o anticorpo primário sendo adicionado, o anticorpo secundário sendo adicionado com a enzima e o substrato mudando de cor. O ELISA sanduíche, ele é um pouquinho diferente, a gente vai ver com mais detalhes disso. Então eu tenho, primeira etapa, eu tenho um anticorpo de captura. Depois, no kit, aí eu coloco a amostra, né? Então aqui eu já coloquei a amostra direto. Aqui eu coloco o anticorpo de captura. Na segunda etapa eu coloco a amostra. No ELISA indireto eu estou colocando o anticorpo primário na segunda etapa. Então eu tenho aqui a colocação da amostra. Esse anticorpo de captura, ele é específico para o meu antígeno de interesse, tá? Depois eu coloco um anticorpo de detecção, que é um anticorpo que está conjugado com a enzima. Então por que eu chamo de ELISA sanduíche? Porque se você observar, eu tenho aqui uma fatia do pão, outra fatia do pão e o salame no meio, tá? E aí eu coloco o substrato cromogênico. Se tiver um anticorpo de detecção, é porque eu tenho um antígeno capturado pelo anticorpo de captura. Lembrando que o anticorpo de detecção, nesse caso aqui, eu não chamo nem de anticorpo secundário, tá? Ele é específico para o antígeno de interesse. No ELISA indireto, esse anticorpo que eu coloco eu chamo de anticorpo secundário.
E ele é específico para o anticorpo primário. No ELISA sanduíche, o anticorpo conjugado com a enzima, ele é chamado de anticorpo de detecção, tá? E ele é específico do meu antígeno de interesse. Observa essas nuances e essas diferenças, tá bom? Aqui uma reação positiva para a ELISA, tá? Eu consigo observar. A ELISA ela é qualitativa, eu posso observar simplesmente a reação acontecendo. Aqui eu tenho uma reação de ELISA com várias etapas, tá? E para mim poder saber a densidade ótica disso aqui, eu preciso usar o espectrofotômetro. Vamos dar uma olhada aqui. Então eu tenho aqui, eu estou adicionando mais uma informação, a ELISA direta. A ELISA direta é quando eu coloco primeiro na placa a minha amostra. Se a minha amostra é positiva, ela vai ter o antígeno de interesse, que é esse aqui, tá? Aí, o meu anticorpo primário, ele já está conjugado com a minha enzima. Por isso, eu chamo de ELISA direta. A ELISA indireta, eu tenho o primário que não está conjugado e quem está conjugado? O secundário. Tá? Vamos lá. I hope you now understand the basic difference between these two types of ELISA. Today we will sandwich ELISA is used for the detection of antidote of care testing. Vamos lá. Antibody. Então, eu tenho o antígeno de captura. Esse antígeno alvo, ele é um antígeno da amostra. É quando eu coloco a amostra, nesse caso aqui a gente está falando que a amostra é positiva, tá? E a enzima ligada ao anticorpo de detecção, que é específico ao meu antígeno alvo. Então aqui eu tenho um conceito de sanduíche, tá vendo? O antígeno é preso entre dois anticorpos. Então a primeira coisa, eu pego a placa de ELISA e faço a mobilização desses anticorpos. Ou seja, eu preparo a diluição do anticorpo de captura, eu coloco na placa, deixo ali 1 hora. Essa placa de ELISA ela é preparada especialmente para isso, então o que acontece? Ela tem uma afinidade muito grande para a proteína. Então se eu coloco um anticorpo de captura ali, esse anticorpo vai cobrir todo o fundo da placa. Então vai cobrir toda essa superfície aqui da placa, tá? Eu faço a lavagem, lembra que a gente sempre tem que fazer a lavagem para remover os anticorpos que não se ligaram à placa. Aí eu vou colocar a minha amostra, tá? A gente sabe que no soro vai ter várias proteínas diferentes, só que lembrando que o anticorpo de captura ele é específico para a minha proteína-alvo. Aí eu tenho aqui o anticorpo de captura, capturando a minha amostra, o antígeno na minha amostra. De novo, eu tenho a lavagem para remover o que não ligou. Em seguida eu tenho o anticorpo secundário, que é específico do meu alvo. Certo? E aí eu adiciono o substrato. O substrato, no caso aqui, por exemplo, se for a enzima for peroxidase, meu substrato vai ser o peróxido de hidrogênio. E na verdade, essa animação chamou substrato de cromógeno, não sei se vocês observaram. Então, ok, é só para a gente conversar aqui, definir umas coisas. O substrato, ele é aquela substância que vai reagir com a enzima que está ligada ao anticorpo. E o cromógeno é a substância que vai me dar o sinal que a reação aconteceu. Então, quando eu tenho o substrato ligando com a peroxidase, peróxido de hidrogênio ligando com a peroxidase, essa peroxidase vai ser quebrada produzindo oxigênio. Esse oxigênio vai oxidar a substância cromogênica, por exemplo, o TMB. E, consequentemente, esse TMB vai mudar de cor.
tá? Example. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Vacation is based on whether the ends up. E eu tenho dois tipos de ELISA. O ELISA sanduíche direto, observa que eu tenho o anticorpo de detecção, ele já está conjugado, e o ELISA sanduíche indireto, em que eu tenho aqui um anticorpo secundário, né? Nesse caso aqui eu estou chamando de anticorpo secundário, mas esse anticorpo secundário ele é específico aqui, e meu anticorpo de detecção, tá? Então, observa, fica olhando para essa imagem e observa as diferenças. No ELISA direto, no ELISA de sanduíche direto, não confunde com ELISA direto. Eu estou falando ELISA sanduíche direto. Eu tenho o anticorpo de detecção, ele já é o anticorpo específico para o antígeno, já é a próxima etapa. Aqui eu tenho o meu anticorpo secundário, tá? Que não está conjugado, e depois eu tenho um anticorpo de detecção. Esse anticorpo de detecção no ELISA indireto, ele é específico para o isotipo do meu anticorpo secundário aqui, tá? Ou eu posso chamar de anticorpo de detecção, e aqui, eu gosto de chamar esse anticorpo de secundário, ponto. Tá? E aqui é anticorpo de detecção. Por que eu chamo de detecção? Porque é ele que está acoplado à enzima. E esse anticorpo de detecção, ele é específico do isotipo desse anticorpo aqui, ok? Mas por que ter esse trabalho todo de fazer um ELISA sanduíche indireto? Na verdade, grande parte dos kits de ELISA são ELISA sanduíches indiretos. Por quê? O sinal que eu consigo obter aqui é muito mais forte do que de um ELISA sanduíche direto, tá? Apesar de ter mais etapas aqui, o sinal aqui que eu consigo é mais forte. Então presta bem atenção nisso aqui para você observar as nuances entre os dois. Antibody is directly or indirectly detecting the antigen. Here, the target antigen is being detected by the but here, Okay. and the conjugate. This is That's all in today's lecture. In the next video lecture, we will Okay. understand. Já fizemos isso. E aqui a gente tem aqui um resultado, né? A gente não vai falar muito de curva padrão, mas eu consigo quantificar, né, aquela quantidade do meu antígeno. A gente até mencionou sobre o Rankl hoje. Então aqui é um resultado de produção de Rankl em picogramas por ml, tá? Que é uma concentração realmente. Então quando eu faço um ELISA, eu faço uma curva padrão. Nessa curva padrão eu tenho quantidades conhecidas do antígeno. Esse antígeno já vem no kit pronto. Então essa curva padrão, a gente faz uma equação baseada no valor da OD e da quantidade que eu sei que tem naquela curva padrão. Isso me gera uma fórmula que eu consigo transformar o valor de OD, que é a densidade ótica, em um valor de quantidade, em um valor de concentração, tá? Então é por isso que eu consigo falar para vocês que, por exemplo, que aqui nessa barrinha aqui, que são linfócitos ativados pelo TCR-CD28, não está aparecendo aqui, eu tenho uma média de 400 picrogramas por ml de Rankl produzido por essas células. E aqui eu tenho por volta aqui de 50 picogramas por ml. Tá bom? Certinho? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa. O mapa mental. Tem um exercício para vocês fazerem. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tá. Eu coloquei o nosso espectrofotômetro lá, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. A placa entra. E aí, olha só o que vai aparecer aqui na tela. Tá vendo esses valores aqui que estão aparecendo? Em cada pocinho, olha só o tanto de pocinho que tem. Nesse caso aí são 386 pocinhos. Cada valor desse aqui é densidade ótica. Tá? Eu estou dando um exemplo. Na verdade, vamos falar que é densidade ótica. Tá? É mais ou menos assim. Na verdade, isso aqui é luz. Mas é só para vocês entenderem. O raciocínio é o mesmo. E aqui eu tenho o resultado de uma placa. Olha o tamanho da placa. Tá?
com vários valores aqui, né? Cada um desses é justamente me indicando o valor da reação que aconteceu, tá bom? Deixa eu ver o que mais. É isso. Um abraço, turma. Valeu. Qualquer dúvida, me procura. Tchau, tchau.